Maranata. Senhor, vem. Amém. Fechem seus olhos. Grandioso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome e por amor de Cristo Jesus, muito obrigado, Pai, o Senhor nos dar mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos entre irmãos para adorar e bendizer o seu santo e poderoso nome para sempre. Amém. Pedimos a Ti que envie seu Espírito Santo para se apossar não só de mim, mas de todos que estão aqui, que seja preenchido pelo seu santo e bom Espírito. Amém. Tudo isso nós lhe agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bonita a igreja, né? A igreja está repleta. É uma pena que a hora que começa a escola sabatina, a igreja está vazia. Hoje está um pouquinho frio, né? Talvez seja isso. Ou não, porque já é de costume, quando começa a escola sabatina, a igreja está vazia. Mas glória a Deus que você escolheu o melhor lugar para estar aqui hoje. Irmãos, quando eu fui convidado para pregar hoje, isso acontece com todos os pregadores, né? Você começa então a estudar, você pede a direção do Espírito Santo, certo? Para ver o que você vai pregar. Aí eu comecei e terminei. Montei um sermão sobre José do Egito. Mas aí eu já havia pregado sobre José do Egito. E a lição da escola sabatina também falou hoje também sobre José do Egito. Para não ficar uma coisa muito corriqueira, eu falei, eu vou trocar. Orei a Deus. Aí preparei um sermão sobre família, com o título Família é o Projeto de Deus. Mas aí também eu percebi, procurei nos meus arquivos, que eu também já havia pregado sobre família. Então eu comecei a orar a Deus, pedindo a Deus orientação, ao Espírito Santo orientação, o que eu deveria pregar hoje de manhã. Queridos irmãos, nós estamos vivendo o tempo da sacudidura, certo? Nós estamos vivendo nos finais dos tempos. Então eu decidi, procurei, analisei, foi a semana inteira procurando o que eu iria pregar. Então, Deus, através do seu Espírito Santo, Ele me disse, pregue sobre quem é o primeiro na sua vida. Deus é o primeiro na sua vida? É o primeiro na minha vida? Olha, irmãos, quero dizer uma coisa para vocês. Tudo que eu disser aqui hoje, primeiramente, eu estarei falando para mim. Aí, cada um analise a sua vida, ok? Eu pediria aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 33. É muito conhecido este verso, tá? Que os irmãos possam encontrar. E se algum irmão quiser ler, fique à vontade. Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Obrigado, Paulo. Então, o que é para a gente buscar em primeiro lugar? E a sua justiça. Muito bem. Quando aqui diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, aqui, em outras palavras, está nos dizendo o seguinte: que Deus é o primeiro nas nossas vidas.
e não há outro. Veja bem, este mundo, ele oferece muitas ilusões aos nossos olhos, certo? Cada um, na sua vida, tem algo que gosta muito e que às vezes coloca isso em primeiro lugar na sua vida e deixa Deus para segundo plano, certo? 1 João 5,21 diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O que é ídolos? Ídolo é tudo aquilo que a gente coloca em primeiro lugar nas nossas vidas e deixa Deus para segundo plano, ou talvez até para último plano. Comigo já aconteceu isso. Logo quando eu casei, que eu conheci a fé adventista, me batizei, e eu gosto muito de futebol. Gostava mais ainda, era fanático, hoje não, mas ainda gosto. E num sábado tinha um jogo de um time meu favorito, e eu fui lá e liguei a televisão. A minha esposa: não, você não entendeu, hoje é sábado, é o dia do Senhor. Minha esposa até chorou, e nunca mais eu fiz isso. Desviei caminhos do Senhor, fui bundão. O pessoal de Pederneiras me conhece, já sabe, mas graças a Deus eu retornei para os braços do Pai. Amém. Ok? Eu não sou perfeito, eu sou pecador, por isso eu careço da graça do Senhor. Mas veja bem, hoje muitas pessoas falam assim: eu não vou na igreja hoje. Tem a novela, hoje é o final da novela, eu não vou, amanhã eu vou. Hoje vai jogar meu time preferido, eu não vou na igreja hoje. Nós estamos vivendo a Laodiceia. Tem muitos aqui, em geral, não estou falando da igreja de Pederneiras, em geral, que estão trocando Deus por outras coisas. Meu time vai jogar, eu não vou. Toda semana eu trabalho depois do pôr do sol. Você está buscando os seus próprios interesses. Eu vou na igreja, mas eu não vou na escola sabatina porque eu não estudo a lição. Eu até tenho a lição, mas eu não estudo. Eu vou na hora do culto. Muitas vezes chega na hora do amém e ainda fica com o celular na mão o tempo todo. Eu não estou falando de criança, estou falando de adultos, certo? Cada um analisa a sua própria vida. Deus pediu para mim falar e eu vou falar mesmo, certo? A gente vê aí, fica com o celular na mão, tirando a comunhão dos outros que estão ao seu lado. Uma vez, irmãos, eu estava numa igreja e sentou um irmão do meu lado, cumprimentou a gente educadamente, tudo, sentou do meu lado da minha esposa, e colocou lá no Google, vendo as coisas do seu time, e começou a tirar a minha comunhão, e eu já estava certo, desesperado. Eu cutucava a minha esposa, ele olhava para mim, e aí ele colocava lá o celular no banco, daqui a pouco ele pegava de novo o celular, e o pregador falando, você não sabia mais o que você fazia. Eu peguei e falei para minha esposa: você quer ficar sentado aqui, você fica, mas eu estou saindo. O irmão nem se importou, certo? O ano passado, eu fui jurado por 2 vezes, aqui no Fórum de Pederneiras. Participei de 2 julgamentos. A juíza, a doutora Maria Carolina, antes de começar, ela lia o beabá. Ela falou o seguinte: olha, todo mundo desliga o celular. Aquele que tocar o celular vai deixar essa sala e vai ser multado em um salário mínimo. Estamos combinados? Estamos combinados. E aí, meus irmãos, uma pessoa disfarçadamente mexendo no celular, o celular dela tocou. A juíza pediu para o promotor parar na hora, e a juíza falou um montão para ela: vou te dar mais uma oportunidade. Uma pessoa bem conhecida da cidade: se o seu celular tocar de novo, você já sabe o que vai acontecer. A pessoa ficou tão envergonhada, irmãos, que ela saiu
e foi embora. Depois eu estava conversando com a juíza, é o seguinte, tem juiz que diz o seguinte, ó, os homens têm que vir de terno e gravata, e as mulheres bem vestidas, sem decote, sem roupa curta. No mínimo a saia tem que estar até no joelho. Mas essa juíza, ela não pediu para ninguém de terno, falou, vem quem quer. Só que tem que vir decentemente, porque aqui não é a casa da mãe Joana. Eu fui de terno, gravata, tudo certinho. Participei de 2 jurados. Agora veja bem, na igreja está um caos. Aqui é celular tocando, é muita conversa, certo? Pessoal, muitas vezes vem desonrando a Deus com as suas vestes, e dá até vergonha de ver. Isso na casa de Deus. Na casa de Deus. Eu fui num fórum, num julgamento, parecia que era, sei lá, totalmente, ali parecia ser uma igreja, certo? Eu não estou falando especificamente dessa igreja, eu estou falando em geral, porque nós estamos vivendo a Laodiceia, e eu visito muitas igrejas por aí, certo? E está acontecendo isso, certo? A palavra de Deus, ela diz que o amor de muitos se esfriou. Mateus 24:12, abram as suas Bíblias, o próprio Jesus profetizou isso. Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, ou seja, de quase todos se esfriaria. Eu pediria aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. E nós vamos ver o que o anjo disse aqui em Apocalipse, capítulo 3. Do verso 14 até o verso 22, e acompanhem comigo. Ainda escuto barulhos de algumas Bíblias folhando, né? Acho que todos já acharam. Lemos assim a partir do verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio, nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Aqui Deus diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito das igrejas.
Veja bem, a palavra de Deus disse, né? Tu és, aliás, você não é a igreja de Laodiceia. Não é nem quente, nem fria. É morna. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quando a gente bebe uma água bem geladinha, eu bebo muita água. É uma delícia, né? Você bebe algo quente, gostoso. Mas você já tentou beber uma água morna? Que terrível que é. Então a palavra de Deus, ela nos diz isso, né? E a gente sabe que muitas pessoas hoje dizem que são adventistas do sétimo dia. Dizem, da boca para fora, mas não são. Certo? Eu vou falar aqui, ó. Tem pessoas que têm problema de saúde, Deus sabe a vida de cada um. Às vezes não aguenta ficar sentado no banco muito tempo. Chega na hora do culto, amém. Deus abençoe, né? Minha esposa está em casa, está operada, não pôde estar aqui, até ela queria vir, mas não pôde. Mas eu vou falar num contexto geral aqui, não de agora, de anos. Tem pessoas que só vêm na igreja no sábado. Ainda chega na hora do amém, como eu disse. Certo? Veja bem, meus irmãos. E são transgressores do sábado. Agora, chega alguém em mim, eu transgrido o sábado, eu não estou nem aí. Ô João, você é adventista? Não, eu sou adventista do sétimo dia. Ah, então por que você faz isso? Se eu vejo as pregações que você está fazendo tudo errado, você está dando um mau exemplo. Irmãos, e eu vou falar uma coisa para vocês. E as pessoas falam. Um dia, olha o que eu fiz. Umas piadas lá na internet. E eu postei uma personagem, um político público. Fizeram uma gracinha com ele lá. E eu copiei e compartilhei. Uma pessoa que eu tenho muito carinho por ela, mora em Londrina, no Paraná, e ela viu isso. E aí ela mandou um sermão para mim. Ela falou: ó, você como adventista, você jamais deveria postar o que você postou. Irmãos, aquilo, a minha cara caiu no chão. Eu não sabia o que falar. Eu não sabia como responder aquela irmã lá de Londrina. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos exemplos. Porque veja bem, ser adventista aqui dentro da igreja é fácil. Certo? Agora veja bem, se você já não está nem aí com o templo do Espírito Santo dentro da casa de Deus, porque a igreja somos nós, cada um de nós somos uma igreja. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, certo? Agora, se a gente sai por aí dando maus exemplos, como as pessoas vão nos enxergar, falar: eu não quero ser membro dessa igreja, porque já está aí, ó, nas redes sociais, todo mundo chamando a igreja adventista, você já deve ver, de seita, que é isso, que é aquilo ou aquilo outro. Irmãos, antigamente, há quase 40 anos atrás, quando eu entrei na igreja, dizia o seguinte, que os adventistas, eles eram o povo da Bíblia, e estudavam mesmo. Hoje já não pode mais dizer isso, porque tem irmãos que eu já conversei, que falam: minha vida é tão atarefada que eu não tenho tempo de estudar. Falou para mim: eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo para isso, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu estudo, porque eu trabalho, porque eu faço isso. Meus irmãos, você já deu graças a Deus hoje que você levantou vivo, respirando esse oxigênio puro? Você já agradeceu hoje a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário por você? Cada um analisa a sua vida. Abramos nossas Bíblias em Isaías capítulo 58. Vamos ler o verso
13 e o verso 14. Isaías 58, verso 13 e verso 14. Assim que todos acharem, a gente vai ver. Também muito conhecido. Isaías 58, acompanha comigo. A partir do verso 13 diz assim: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar de teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Agora veja bem, não é porque nós guardamos o sábado que nós vamos ser salvos. Os mandamentos são 10. Mas o sábado nos lembra do quê? Do que nos lembra o sábado? Alguém pode me dizer? Criação. Da criação. E o nome adventista vem porque nós aguardamos o segundo advento. Mas vamos lembrar que a palavra de Deus diz que se a gente transgredir um, é culpado de todos. Então não é só guardar o sábado. Tiago 2,10. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Ok? Então são isso. Agora veja bem. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu estou transmitindo aqui a palavra de Deus. Muitas pessoas falam que guardam os mandamentos de Deus, mais ou menos, ou não guarda. E aquele que fala que guarda e não guarda, ele é mentiroso. Não sou eu que estou dizendo. Vamos ver. 1 João 2,4. 1 João 2,4. Alguém poderia ler, por favor, com uma voz bem alta e nítida para que todos ouçam? 1 João 2,4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Obrigado, irmão Cláudio. Então veja bem, eu não estou chamando ninguém de mentiroso. É a palavra de Deus. Eu vou ler novamente. Aquele que diz eu conheço e não guarda, nele não está a verdade, ele é mentiroso. É a palavra de Deus que nos diz. Meus irmãos, vamos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Porque veja bem, sem Deus nós somos igual um peixe fora d'água. Você tira um peixe fora d'água, ele não morre na hora. Ele vai morrendo aos pouquinhos, porque vai acabando o oxigênio até ele morrer de vez. Agora veja bem, nós não estudamos a lição da escola sabatina, nós não estudamos a Bíblia, nós fazemos aquela oraçãozinha básica na hora do alimento: Senhor, obrigado, que nunca faltar na minha casa, no meu lar, na hora da janta. No restante do dia só lá no celular, só vendo coisas que não é do agrado de Deus. E assim também o nosso oxigênio vai acabando e nós vamos morrendo aos poucos, até morrermos de vez. Dentro dessa igreja aqui, nós tínhamos grandes pregadores, ou um grande pregador, ancião, e de outras igrejas que eu sei também, que hoje abandonaram a fé. E se você quiser ser meu amigo, não fala de religião para mim.
Irmãos, isso é triste. Alguém que era pregador, alguém que era ancião da igreja, e você ouvir isso dele, isso é triste. Isso é triste. Satanás está aí solto. Lá em Pedro fala que Satanás anda que nem leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. E se você deixar, ele vai te dar rasteira e você não vai levantar mais. Certo? Por isso nós temos que fazer da palavra de Deus o nosso combustível. Abram a Bíblia de vocês em Romanos 11:36. Romanos 11:36. Esse verso ele é muito conhecido e através desse verso aqui o compositor ele fez o hino, a ele a glória, que nós cantaremos no final. Então Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por ele, porque dele e por ele e por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Muitas pessoas, às vezes aqui, a gente não sabe o coração de cada um, pode falar assim: mas o João está falando sobre isso, ele é um pecador. Acertou. Eu sou um pecador mesmo. E muitos que estão aqui talvez não me conheçam, mas as pessoas que estão aqui na igreja, são membros dessa igreja, me conhecem, né? Eu desviei dos caminhos do Senhor, mesmo sendo conhecedor da palavra. Por isso que eu falei, o leão ele anda rugindo, tentando a quem possa tragar. A partir do momento que eu, João, esse pecador, eu achei que as coisas que eu estava fazendo era melhor do que as coisas de Deus, eu caí. E foi difícil de levantar. Foi muito difícil. Sabe por que eu me levantei? Pelas orações dos irmãos e pela misericórdia de Deus. E hoje eu vivo a minha vida somente para Deus. Continuo sendo pecador, porque todos nós somos pecadores, porque senão o Senhor não teria morrido por nós na cruz do Calvário. Esse foi o grande ato de amor, a morte de Cristo na cruz do Calvário, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Irmãos, e mais uma vez, eu já falei no começo, e eu vou falar agora. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A igreja ela se consiste aqui nesse templo, ou cada um de nós somos uma igreja? Cada um de nós somos uma igreja. A palavra de Deus diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. E como que a gente vai conseguir ganhar uma alma para Jesus se a gente não der testemunho do templo do Espírito Santo? Não tem como. Eu gostaria que vocês, quem pudesse, abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 6. A gente vai ler o verso 19 e o verso 20. Mais alguém aí com bom som, uma voz potente, pode ler para toda a igreja ouvir? 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, escrito pelo apóstolo Paulo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus pelo seu próprio preço. Amém, obrigado, irmã. Nós fomos comprados por alto preço. E qual foi esse preço? Oi? O sangue de Jesus. Então nós temos que cuidar do nosso corpo.
Quando a gente fala assim, vai entender que a gente está falando só das mulheres, não. Os homens também. Também tem que andar decentemente. Principalmente na casa de Deus. Tá? Então nós fomos comprados por bom preço. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, por mim, por você e pelo mundo todo. Mas nem todos aceitam esse sacrifício de Jesus na cruz. Irmãos, o trigo vai ser separado do joio. Nos finais desse tempo, o trigo vai ser separado do joio. Muitas pessoas vão assistir o que eu estou falando, mas eu não estou falando em geral para o mundo. Eu estou falando porque muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Deus vai julgar cada um através do seu conhecimento. Mas para aquele que conhece e não pratica, era melhor nem ter conhecido, a palavra de Deus fala. Era melhor nem ter conhecido. Porque o trigo vai ser separado do joio. Quem é trigo, e quem é joio, é joio. O joio significa aqueles que vão ser queimados lá no lago de fogo junto com Satanás e seus anjos. O trigo significa aqueles que vão ser salvos. Mateus 13:30. Abram as suas Bíblias. Mateus 13:30. Todos acharam? Então acompanhe comigo. Mateus 13:30. É Jesus dizendo: deixai-os crescer junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o quê? O joio. E atai-o em feixes para ser o quê? Queimados. Mas o trigo recolhei-o no meu o quê? Celeiro. Então a palavra de Deus, ela é clara. Ela é muito clara. Ela não deixa dúvidas. Você já pensou que triste vai ser naquele grande dia? O que você, pecador, que não entregou a vida a Jesus. Eu quero ser bem claro aqui. Porque esse sermão está sendo transmitido não ao vivo, mas ele vai ser postado nas redes sociais. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo agora nesse momento, não importa da maneira como você se encontra nesse momento. Eu não sei se você está dentro de uma prisão, se você está dentro de um hospital, se você está aí no mundo das drogas, eu não sei, mas Deus sabe. E eu quero dizer uma coisa para você que está nos assistindo agora, que Jesus te ama. Jesus ama o pecador. Ele condena o pecado. Ele condena o pecado, mas Ele ama o pecador. Então Jesus diz assim lá em São Mateus 11:28: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus está de braços abertos. O Pai está de braços abertos para te receber. É só você deixar a prática do pecado. E é isso que a Bíblia está falando. E o que eu vou dizer agora, que triste será naquele dia alguém chegar em Jesus e falar: mas em seu nome eu expulsei demônio, em seu nome eu fiz isso, em seu nome eu fiz aquilo. O que o Senhor vai dizer para essa pessoa? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Porque você fez isso da boca para fora, e você sabia o que era certo. São Mateus 25, por favor, abram a Bíblia de vocês, São Mateus capítulo 25. Vamos ler o verso 34, o verso 41 e o verso 46, estamos chegando ao final. Esperar que todos achem e vamos acompanhar juntos. Amém ou misericórdia? Amém, glória a Deus. Então vamos
Vamos lá, acompanhe comigo. São Mateus capítulo 25, a gente vai ler o verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde quando? Desde a fundação do mundo. O verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Isso vai ser muito triste. Apartai-vos de mim, malditos. Para onde? Para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Esses aqui serão o joio. Verso. Só lembrando, o fogo foi preparado para Satanás, para o diabo. É o que você acabou bem dito aí. Todos nós somos pecadores, mas o fogo foi feito para Satanás, não para nós. A decisão é. Veja bem, a decisão é de cada um. A salvação, ela é individual. Não posso eu salvar o meu filho, a minha esposa, não posso. O meu filho nasceu na igreja, desde criança, ele sabe as sagradas escrituras, mas ele está fora da igreja e todos os dias eu oro em prol do meu filho, mas eu não posso salvá-lo. A salvação é individual. Então veja bem o que diz Mateus 25:46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para onde? A vida eterna. São João 14, de 1-3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai é o quê? Se não fosse assim, eu não tinha dito, eu vou. E quando eu for, eu vou preparar uma mansão, coisa mais linda. E vou vir te buscar, para você morar comigo. Aonde eu estiver, estejai vós também. Amém. Certo? E veja bem, Gálatas 2:20, por favor, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Alguém poderia ler para a gente? Com a voz alta aí para que todos ouçam. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse que viver agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Obrigado, Cláudia. Você vê que lindo? É muito lindo o que Paulo disse aqui. Oxalá que nós possamos fazer as palavras de Paulo, as nossas palavras, mas não só as nossas palavras, mas o nosso viver. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e morreu por mim. Que amor é esse, irmãos? E nós vamos terminar o sermão desta manhã lendo novamente Romanos 11:36. Já chamaria aqui a equipe de louvor, que já se posicionassem aqui. Esse louvor é muito lindo. A Ele a glória. Assim que posicione, eu vou ler o último verso dessa manhã. Se vocês quiserem acompanhar, como eu disse aqui no começo, o compositor desse louvor ele baseou-se em Romanos 11:36, que diz assim: porque dele, e por meio dele, para ele,
são todas as coisas. A Ele a glória eternamente. Amém. Somente a Ti é toda a honra e toda a glória para sempre. E que nós possamos reconhecer todos os dias da nossa vida isso. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos.
Obrigado, Senhor, por nos dar esta oportunidade, Pai, de falar da Sua Santa Escritura. Não só de falar, mas de aprender mais de Ti. Obrigado, Pai, por esta igreja maravilhosa. Que o Senhor possa nos levar, não só a mim, mas a todos aqui, com vida e com saúde, até os seus lares. Que nós possamos, Pai, fazer de Ti o primeiro em nossas vidas. Que as ilusões que esse mundo nos oferece, Pai, não afete a nossa fé, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus.